apenas 16 anos. Você pode achar isso legal, pois sua mãe é mais sua amiga do que sua mãe, mas não é, não mesmo. É estranho pensar que agora eu tenho 18 anos, ou seja, sou mais velha do que a minha mãe era quando eu nasci. E foi logo que ela teve seu primeiro namorado que eu vim ao mundo, e ele e a família dele se mudaram da cidade assim que souberam que ela estava grávida. Ainda me lembro um pouquinho da minha mãe terminando os estudos quando eu era bem pequena, e às vezes eu ia para a aula com ela, e até estive presente na graduação dela. Ela tentou ingressar na faculdade depois disso, mas não deu certo, então acabou trabalhando em uma loja. Eu passava muito tempo com meus avós, mas eles também tinham que trabalhar, então eu não podia ficar na casa deles o tempo todo. Algumas dessas lembranças são boas, como quando os amigos da minha mãe vinham e eu saía com eles, mas hoje entendo que eles não gostavam daquilo. Eles, me toleravam. O fato é que a maioria das minhas lembranças é ruim, como minha mãe trocando de namorado o tempo todo, e nem me lembro de alguns deles. Acho que o relacionamento mais duradouro dela foi de 2 anos e acabou pouco depois de o meu irmão nascer, quando eu tinha 9 anos. Desde que ele nasceu, tive que aprender a cuidar dele, pois minha mãe estava sempre trabalhando e meus avós nem sempre conseguiam cuidar de nós dois. De certa forma, eu me sentia como uma mãe para o meu irmão. À medida que eu e meu irmão crescemos, ela começou a nos deixar sozinhos com mais frequência. Às vezes até esquecia de deixar dinheiro para comprar comida, mas pelo menos nós comíamos na escola. Sim, ela precisava trabalhar, mas às vezes também se divertia em festas nos fins de semana, e quando estava em casa, eu e meu irmão tentávamos pedir ajuda com o dever de casa ou qualquer outra coisa, mas ela sempre dizia que estava cansada. Claro que nossa mãe não era má, ela comprava doces pra gente e nos levava em alguns lugares legais, como o zoológico ou algum parque de diversões, e aqueles foram os melhores dias da minha vida. Acho que ela era uma boa amiga, mas não uma boa mãe. Quando eu tinha 15 anos e meu irmão 6, uma coisa terrível aconteceu, e foi então que tudo mudou. Depois de uma semana cansativa, minha mãe queria relaxar, então foi a uma festa com os amigos dela, deixando meu irmão e eu sozinhos em casa de novo. Meus avós estavam ocupados e ela tinha planejado ficar fora só por algumas horas. Não sei dizer exatamente o que aconteceu, mas meu irmão começou a se sentir muito mal. Ele estava pálido e vermelho ao mesmo tempo, e eu não sabia se era intoxicação alimentar ou febre ou alguma coisa totalmente diferente. Eu entrei em pânico. Tentei ligar para minha mãe, mas ela não atendia. Então revirei a casa à procura de algum remédio, pois estava com medo de chamar uma ambulância e eles perguntarem onde minha mãe estava. Eu tentei ligar para ela de novo, que desta vez atendeu, mas o barulho era muito alto e tudo o que conseguiu dizer foi: "Não estou conseguindo te ouvir, meu bem." Eu fiquei morrendo de raiva dela, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Então peguei meu irmão, sentei com ele no ônibus e fui para o hospital mais próximo. As enfermeiras perguntaram onde meus pais estavam e eu disse que eles tiveram que sair por algumas horas e que as baterias dos telefones deles tinham acabado. Eu não tive que mentir muito, mas precisei inventar algumas coisas para que elas não desconfiassem. De modo geral, meu irmão estava bem e, no fim das contas, tinha sofrido uma intoxicação alimentar mesmo. Minha mãe foi ao hospital e perguntou o que tinha acontecido, e ela pôde ver que eu estava assustada. Nós fomos para casa e ela tentou conversar com a gente, pedindo 1.000.000 de desculpas, mas eu não estava afim de conversa. Quando chegamos em casa, eu finalmente disse à minha mãe tudo o que eu pensava dela pela primeira vez em 15 anos. Eu disse o quão cansada eu estava por não poder sair nos dias de semana, pois tinha que ser a babá do meu irmão. Falei o quanto eu estava cansada de ver ela se esquecer da gente e nunca nos ajudar com nada, e que a gente não tinha praticamente nada, mas ela sempre dava um jeito de conseguir tempo e dinheiro para ir para as festas. Eu não tinha amigos, nem diversão alguma, pois tinha que tomar conta do meu irmão todas as noites. Aí minha mãe me disse tudo o que a estava incomodando desde o meu nascimento. Ela sempre tinha sonhado em se tornar uma advogada, ou pelo menos em ir à faculdade, mas cometeu esse único erro que mudou sua vida. Falou que nunca havia se arrependido de ter tido meu irmão e eu, mas às vezes ela só queria ter a vida normal que toda garota tem. Eu argumentei que eu também queria ter a vida normal de toda garota. Minha mãe começou a chorar, dizendo que sentia muito e que sabia que era uma péssima mãe, que estava cansada de se sentir mal consigo mesma o tempo todo, como se fosse uma filha ruim, uma mãe ruim e uma pessoa ruim. E por fim eu disse: tudo o que você tem que fazer é estar aqui quando nós precisamos de você. Agora eu tenho 18 anos e vou me mudar para outra cidade para fazer faculdade assim que terminar o ensino médio. Depois daquela noite, nossas vidas começaram a mudar aos poucos. Minha mãe tentou ficar em casa e nos ajudar o máximo que podia.
Nem sempre a ajuda dela era boa, mas pelo menos ela tentava. Eu tinha mais tempo para sair com meus amigos e para estudar também. Ela não parou de ir às festas com os amigos às vezes, mas agora era mais responsável com o tempo. Sempre planejava suas saídas e consultava a mim e ao meu irmão antes. Claro que não foi uma única conversa que mudou tudo. As coisas foram acontecendo aos poucos, a partir do momento em que falamos uma para a outra como nos sentíamos de verdade. Por favor, curta esse vídeo e o compartilhe com seus amigos. Espero que você tenha gostado dele. De qualquer forma, estou muito